somente crer. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Os irmãos estão alegres com Jesus? Amém. Está todo mundo bem? Todo mundo feliz? Amém. Nós vamos aproveitar esse momento de oração aqui. Nós vamos orar aqui pela família do irmão Enedir Schaeffer, é isso, né? De Torres, que o irmão Edinho está pedindo. Oração também pelo Fábio de Lavec, filho do irmão Edinho. Também vamos orar pela família do irmão Edgar ali de Canoas, que estão enfermos, para que Deus possa visitar eles nessa noite e eles receberem a cura, né? Quem sabe no próximo culto nós já darmos testemunho que Deus tem operado, amém? Amém. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse momento abençoado que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por os louvores que já foram cantados, pela presença do Senhor que nós sentimos aqui conosco. É tão bom estar na Tua presença, Senhor, desfrutando das Tuas bênçãos, podendo Te agradecer, sentindo que o Senhor se agrada, meu Deus, de louvores sinceros que vem da alma dos Teus filhos. E isso sempre atrai a presença do Teu Espírito Santo nesse pequeno lugar simples e humilde, e que aqui o Senhor tenha escolhido, Senhor, para manifestar a Tua palavra. Te peço, meu Deus, que cada pedido de oração nesta noite que foi colocado aqui, possa, meu Deus, a Tua mão santa de poder ser estendida e cada problema aqui ser solucionado pelo Teu grande poder. E o Senhor dá testemunho da Tua palavra, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e mesmo eternamente. Amém. Visita a família do nosso irmão Edgar ali, Senhor, traga cura, amém, naquele lugar ali, repreenda as enfermidades, deixa Teu servo, meu Deus, ver a Tua mão agindo, operando sobre ele, como uma vez o Teu profeta nos disse, não temos crido em um Deus derrotado, pelo contrário, nós cremos um Deus que é vencedor e que tem vencido todas as batalhas. Meu Deus, se nessa noite eu abrisse porta de testemunho, eu sei que todos aqui teriam testemunho de grandes coisas que o Senhor fez. E o Senhor continua fazendo, continua operando, por isso nós continuamos crendo no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, meu Deus, receba a nossa adoração, nossa gratidão, e agora fale conosco por meio da Tua palavra. Esta é a minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3, e o verso 1. Gênesis capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comerás de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Irmãos, possam se sentar, irmãos? Amém, graças a Deus. Estamos aqui outra vez para darmos continuação a esses assuntos tão importantes, né? Quem é que estava aqui no culto domingo passado? Pode levantar a mão, estava no culto domingo passado? Bom, estava no culto domingo passado, nós falamos sobre um assunto que eu pensei que ia ser bem rápido, bem breve, né? Falei a respeito dos 3 pactos, né? Do pacto de Adão, pacto de Noé e o pacto de Abraão. E interessante, né, que depois que eu encerrei a pregação, como surgiu perguntas sobre esses assuntos, né? Então a gente nota que como tem coisas realmente para serem explorados dentro desses mistérios que Deus tem nos revelado, né? Amém? Algumas pessoas me perguntaram no particular pelo WhatsApp, e também tivemos um tempo ali no nosso grupo de WhatsApp, né?
e falamos ali bastante coisa. Eu falei, o irmão Marino falou, outros irmãos falaram, postaram um parágrafo. Então, devido a esse acontecimento, eu decidi dar uma continuação para talvez esclarecer alguns pontos que no domingo passado tenha ficado para trás, né? Porque às vezes a gente fala e algumas coisas ficam para trás, a gente que está pregando tem aquela sensação que todo mundo entendeu tudo, e às vezes não, né? Mas alguém não compreendeu, alguém não entendeu, alguma coisa ficou meio que na dúvida. E a parte importante que eu percebi também foi que as perguntas que me fizeram no WhatsApp foi mais irmãs que fizeram. Então, Deus abençoe as irmãs estão bem despertadas, né? Estão bem interessadas pela palavra, né? Muitos anos atrás, geralmente quem fazia mais perguntas assim eram os homens, né? Hoje eu percebo que as irmãs estão muito ativas na palavra, né? Então, devido às perguntas que surgiu, então, nessa noite eu quero dar aqui uma continuação, amém, nesse assunto, amém, maravilhoso, né, irmãos? Bom esse assunto, né? Então, deixa eu só dar uma repassadinha no que nós falamos a semana passada, desta forma assim. Meu tema na semana passada era os 3 pactos, mas os irmãos estão lembrados que eu iniciei fazendo uma pergunta, né? A pergunta era: o que é a semente da serpente? Então, eu iniciei fazendo essa pergunta, perguntando para os irmãos o que era a semente da serpente. Bom, e aí, durante a pregação, o Espírito Santo nos levou por meio das Escrituras e a gente percebeu que a semente da serpente foi a perversão, né? A mistura, serpente, Eva, cão com a mulher do pai, enfim, como que também Satanás tentou colocar Abimeleque com Sara, não conseguiu porque Deus interviu, né? O profeta também fala, depois eu vou ler aqui para os irmãos, ele usa a expressão que a semente da serpente é o adultério, né? É a perversão, né? Isso trouxe a semente da serpente, né? Então, o que eu queria no dia mostrar para os irmãos no domingo passado é que a serpente em si, ela não era uma semente caída, né? A serpente em si era um ser que foi criado por Deus, né? Deus criou a serpente. E o DNA da serpente era tão bom quanto o DNA de qualquer outro animal que foi criado por Deus, né? O que houve ali foi que quando houve aquela mescla, aquela mistura, ou aquela perversão entre a mulher e a serpente, aquilo trouxe uma semente errada que traz uma natureza caída. Os irmãos estão lembrados que eu falei essa semana passada, né? Então, eu tenho aqui vários parágrafos para ler para os irmãos, mas eu vou iniciar aqui só para ler essa parte aqui, para não ficar nas minhas palavras aqui. E eu sei que alguns irmãos anotam, tanto aqui quanto os que estão na internet. Na mensagem A Semente da Serpente, no parágrafo 173, o profeta diz assim: certamente, mas você viu aonde a semente da serpente está? O que era a semente da serpente? Adultério. Você compreende isso? O adultério com a Eva, o que aconteceu com aquilo, o que trouxe aquilo, é o que é isto nesta noite. Então o profeta mostrou que realmente quando se fala da semente da serpente, a gente sempre imagina o ser serpente, né? A gente sabe que não é o ser serpente que é a semente da serpente. A gente sabe que o ser serpente foi criado por Deus e tinha um DNA tão bom quanto de qualquer outro animal, né? A gente sabe que acontece, era então ali uma perversão. E uma das perguntas que surgiu bastante ali no grupo, né, irmão Marino? Eu sei que depois que eu terminar aqui, nós vamos brigar um pouquinho lá fora, o senhor, mas não tem problema, né? O senhor é um pouquinho maior do que eu, apanho do senhor, não tem problema, né? Mas surgiu bastante essa pergunta aqui. O que era a serpente, né? Então vamos ver aqui um pouquinho nas mensagens, o que o profeta fala a respeito da serpente. Vou iniciar aqui com a mensagem perguntas e respostas sobre Hebreus, na primeira parte. O profeta diz assim:
no parágrafo 218. Perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte. Ele diz assim: Caim estava. Agora espere, você diz: como poderia uma cobra, uma serpente? Claro, quando o profeta falava a respeito da serpente enganando a mulher, então as pessoas talvez pensavam nessa serpente rastejando, né? E até foi uma das perguntas que me fizeram, mas como pode uma serpente, né? Aí o profeta diz assim: mas irmãos, observe aqui, a Bíblia não diz que ela era uma serpente. A Bíblia diz que ela era mais sutil de todas as bestas do campo. E ela não era um réptil. Então naqueles dias ainda, antes da queda, a serpente não era o réptil que ela é hoje, né? A gente sabe que ela é esse réptil depois da maldição. Depois que Deus amaldiçoa, ela começa a rastejar. Então diz assim: ele não era um réptil, ele era uma besta. Aí ele disse: ele era reticências. O profeta segue falando, diz assim: e deixa-me apenas lhe dar um pequeno sinal entre nós, se você desejar. É aí onde a ciência fica toda confusa. A coisa mais próxima do homem que podemos encontrar é o chimpanzé. E de fato os irmãos notam que a ciência passa o tempo todo tentando provar que o homem veio do macaco, né? Chimpanzé, e estão anos tentando tirar um rosnado, tentando fazer testes com o DNA do macaco, e até hoje eles não conseguiram nada, né? Eles tentam, mas não conseguem nada. O profeta diz: quanto sabe disso? Diz assim, mas há algo ali no meio. Eles não podem fazer a relação dos ossos chimpanzés com os ossos do homem, mesmo sendo a coisa mais próxima. Eles podem trazê-lo de um girino, eles podem trazê-lo de uma larva, eles podem trazê-lo de um animal a cada animal. Eles podem trazê-lo a um urso, você toma um urso e tira a pele dele. E exatamente é como uma pequena mulher, exatamente a mesma coisa. Tome-o de volta e tudo mais e coloque ali e puxe a mulher como? Coloque a mulher assim, é exatamente como um urso, os pés são os mesmos, as mãos são as mesmas, exatamente como um ser humano. O profeta falando de se tirar o couro do urso e deixar ele ali esticado sem o couro, ele se parece exatamente com um ser humano, né? Sim, mas o chimpanzé é o mais próximo do que isto. É quase, mas eles não conseguem descobrir isto. Aqui está um pequeno segredo, se você deseja sabê-lo. Você sabe onde ele está? Está escondido deles. Eles podem desenterrar todos os ossos que quiserem. Eles podem cavar, os escultores podem cavar, e a ciência, e os cronologistas podem medir as escalas do tempo com medidas atômicas. Mas eles nunca captarão isso. Amém, porque isso aqui é realmente um mistério para a noiva de Cristo, né? Eles não têm um profeta, então eles nunca vão descobrir isso. O que a ciência está procurando todos esses anos, nós já sabemos há muito tempo, porque Deus nos revelou através de um profeta, né? Amém? Pois aquela serpente era mais como o homem do que qualquer outra coisa que estava sobre a terra. Então, a serpente estava muito próxima do homem. E Deus o amaldiçoou e fez arrastar em seu ventre. E ela se tornou imediatamente uma cobra sem nenhuma semelhança do homem. Depois eu vou ler um parágrafo aqui para os irmãos. Por que ela perde a forma corpórea dela? O profeta diz que ela perde a forma corpórea que ela tinha daquela besta entre o animal e o homem, que era mais próximo entre o chimpanzé e o homem, estava a serpente. Ela perde aquela forma corpórea porque Deus tira o poder da ressurreição da serpente. Então a serpente nunca mais poderia chegar à ressurreição. E vocês lembram que o profeta disse que o poder da ressurreição está nos ossos.
né? Se alguém quer uma referência, está na mensagem o selo da Páscoa. O profeta diz que o poder da ressurreição estão nos ossos. Então, como Deus tira aquela forma óssea da serpente, ela nunca mais poderia chegar à ressurreição. Amém. Aleluia. E quando chegar lá no milênio, no Éden restaurado, aquela serpente nunca mais retorna a ser aquela serpente ereta que ela era do princípio. Porque quando nós lemos as Escrituras a respeito do milênio, a Bíblia diz que lá no milênio a comida da serpente ainda continua sendo pó, né? Não sei quem é que já leu isso em Isaías 54, 65, alguém já leu isso, né? Tá por Isaías 64, 65, diz que o alimento da serpente será pó todos os dias da sua vida, falando lá do milênio. Ela não retorna mais àquele estado original, porquanto ela foi amaldiçoada por Deus, por esse pecado que ela comete, né? Então, o profeta falou aqui que isso acontece imediatamente. Ela pecou, Adão peca, Eva peca, a serpente pecou, Deus desce num tribunal e começa a trazer o julgamento, né? E quando Deus começa a trazer o julgamento ali no tribunal, que também eu quero fazer uma colocação aqui já para essa parte ficar bem claro, Deus não amaldiçoou Adão e Deus também não amaldiçoou Eva. As únicas duas coisas que Deus amaldiçoou foi a serpente e Deus amaldiçoou também a terra. Vocês lembram disso? Deus disse assim: maldita seja tu, serpente. E quando chegou na vez de Adão, Deus disse assim, maldito seja a terra por tua causa. Então Deus nunca realmente amaldiçoou Adão. Disse, tu vai trabalhar, tu vai suar, né? Tu vai ganhar o pão com o teu suor. Teve uma sentença para ele, mas não maldição. Por que Deus não podia amaldiçoar Adão e Eva? Deus não podia amaldiçoar Adão e Eva, porque no princípio, quando Deus os criou, a Bíblia diz que Deus os abençoou. E o profeta diz que aquilo que Deus abençoa, nem ele mesmo pode amaldiçoar. Vocês já leram isso, não é? Isso também, se os irmãos querem referência, eu creio que o profeta diz isso na mensagem. Mudou Deus seu parecer com respeito à sua palavra? Quando está falando a respeito de Balaão, tentando amaldiçoar os filhos de Israel, né? Então o profeta mostra, amém, que Deus não podia amaldiçoar aquilo que ele já tinha abençoado. Então quando Deus vai lançar maldição, ele diz, maldito seja a serpente e maldito seja a terra. Amém. Nunca amaldiçoou Adão e Eva, amém? Então, imediatamente ela começa a rastejar ali sobre o seu ventre, perde aquela forma corpórea. E eu estava conversando com os irmãos do grupo, e até citei isso ali no grupo para os irmãos, que um dia alguém perguntou para o irmão Brana assim, irmão Brana, tá, mas e onde é que está aquela espécie agora de animal que é a serpente? Onde é que foi parar aquela espécie? O irmão Brana disse, irmão, não sei, talvez Deus deve ter eliminado, talvez Deus deve ter... Esse profeta tentando achar uma explicação, e aquele homem parece que era um batista, um conhecedor das escrituras, e o profeta ficou um pouco nervoso, e disse, irmão Branco, tudo tem que ser Bíblia. E aí quando o irmão Branco está ali conversando com ele, o Espírito Santo diz para ele assim, diga para ele que elas estão aí, essas serpentes que estão rastejando é aquela espécie. Então todas as vezes que você vê uma serpente rastejando por aí, é aquela espécie lá que Deus amaldiçoou. Amém? Bom, deixa eu colocar um outro pensamento que talvez alguém possa pensar nisso. Quando a Bíblia fala de Satanás assim, que fala assim, o dragão, a antiga serpente. Quem é que já leu isso na Bíblia em Apocalipse? Amém. Bom, quando a Bíblia fala do dragão, a antiga serpente, não está falando literalmente daquela serpente. Está falando de Satanás que entrou na serpente. E nós temos exemplos bíblicos para dar sobre isso. Por exemplo, assim, quando o Senhor vai dar uma sentença para Lúcifer, vocês lembram como é que Deus se refere a ele? Dá uma sentença ao rei de Tiro e de Sidom. Eram dois reis que existiam, mas aquilo era para Satanás. Aqueles reis estavam representando Satanás. Os irmãos lembram disso? Se referia a eles. Sentença ao rei de Tiro e de Sidom.
Aí Deus começa a falar a respeito do que aconteceria com Satanás, se referindo-se àqueles reis. Quando o anjo Gabriel vem dar resposta para Daniel a respeito das suas orações, quando ele foi se referir que Satanás tentou intervir de ele trazer a resposta, vocês lembram que ele citou o nome do rei da Pérsia também? Mas o rei da Pérsia me impediu que eu chegasse até aqui, porque Satanás representava aquele rei da Pérsia. Então, como naquela ocasião a serpente era o instrumento que Satanás usou, por isso ele se refere-se ao dragão, à antiga serpente, Satanás. Os irmãos compreendem isso? Outro exemplo das escrituras aqui, é bom dar exemplo da Bíblia, né? Por exemplo, assim, quando Pedro chegou para Jesus e disse assim: ó Senhor, eu não quero que tu morra. Aí Jesus olhou para o Pedro e disse assim, ó, para trás de mim, Satanás, para mim tu é pedra de tropeço. E na verdade a gente estava vendo que era o Pedro que estava ali, né? Não era Satanás fisicamente, mas naquela ocasião Satanás estava usando a Pedro para negar o sacrifício. Os irmãos compreendem isso? Bom, na mensagem aqui José encontra os seus irmãos, o profeta disse assim, deixa eu ver se estou no parágrafo certo, 96. Parágrafo 96, o profeta disse assim, vamos lá. O povo está tentando encontrar este elo perdido. E eu lhe direi através da revelação, se você deseja receber isto. Aquela pessoa perdida entre o animal e o homem é a serpente. Então o que nós temos? Nós temos a criação de Deus, que o profeta nos ensinou, que Deus começa a criação de uma forma evolutiva. Ele começa criando desde o girino, a espécie mais baixa, vem trazendo aquela espécie e chega até o chimpanzé. E eu estava lendo hoje na mensagem também o Éden satânico, o profeta diz, e aí nós damos um pulo do chimpanzé ao homem. Aqui temos o homem. Então temos todas as espécies dos animais e temos o homem. Depois nós vamos ver o que é o homem. Se alguém pensa que o homem é isso, nós estamos enganados. Isso aqui não é o homem, viu, irmãos? Nós vamos ver depois o homem, quem é o homem. Então nós temos aqui a chimpanzé, e temos o homem, e no meio desses dois grupos aqui, temos essa pessoa, e o profeta disse, essa pessoa é a serpente. Os irmãos compreendem isso? Amém. Vem nessa escala dos animais, quando vai chegar no homem, antes de chegar no homem, aparece essa criatura muito semelhante, muito próxima ao homem. Por isso que Satanás, quando olha para a serpente, Satanás sendo o dono da ciência desse mundo, ele percebeu que nesses dois DNA poderia se misturar, que daria certo, para gerar um filho misturando esses dois DNA. O profeta diz assim, aquela pessoa perdida entre o animal e o homem é a serpente. Então ele já nem era mais tanto animal e nem chegava a ser homem. Ele estava entre meio, entre os animais e o homem. Compreende isso? Amém? Ele diz assim, antes de ter suas pernas tiradas, a Bíblia diz, ele era mais sutil de todos os animais, não réptil de todo o campo. Foi quem enganou a mulher na sua beleza. E ela se engravidou. Agora fazendo aquilo e vendo que o pecado estava vindo, Deus colocou tal maldição sobre ele, que mesmo a ciência nunca encontrará nenhuma relação entre esta serpente, como é conhecida hoje, e a humanidade. Mas aí está o ser caído, degradado, no meio, que fisgou junto àquela vida animal. Aí está você. Deus escondeu isso dos sábios entendidos, mas revelará aos pequeninos, que aprenderão. Amém? Você está feliz, irmão? Que Deus tem te revelado? Aí diz o profeta assim, aí está a sua pessoa caída, a serpente. Ela foi trazida. Você sabe quando a palavra pessoa significa personalidade, né? Sabiam disso, né? Que a palavra pessoa significa personalidade. E aqui nas duas partes que eu li aqui, o profeta refere-se a ela como
pessoa, porque a serpente tinha uma personalidade própria. Por exemplo, o cachorro, você treina ele, dá um pulinho, busca alguma coisinha para ti, né? O cavalo, você bota as rédeas nele, vai aprender a puxar para um lado, vai aprender a puxar para o outro. O papagaio, ele vai repetir as palavras que você diz. Os animais não têm personalidade. Os animais são treinados. Né? Você pode amarrar um elefante quando é pequenininho e ele ficar a vida toda ao redor daquela madeira, depois você segura ele com o dedo e ele rodeando ali naquela corda porque ele é treinado para aquilo. Não é assim? Mas esse ser aqui não era um animal treinado. Esse ser aqui era uma pessoa, tinha uma personalidade. Amém? O profeta diz assim, quer ver, irmãos? Eu sei que eu vou pular aqui o que eu queria ler mais tarde, mas só para ver para vocês verem uma coisa que é interessante. Olha o que o profeta diz a respeito dele. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. O profeta disse uma coisa aqui a respeito desse ser. Olha o que ele conhecia. Vamos lá, vamos bem devagarzinho entender esse ser chamado serpente. Se nós entendermos isso aqui, nós entendemos muita coisa. Olha o que ele diz. Essa pessoa, ele diz assim, aqui está o que tem acontecido. Eu creio, eu posso sustentar isso pela Bíblia, que foi a serpente que fez isto. A serpente é aquela pessoa, que o profeta usa a pessoa de novo. Eu estou na mensagem Semente da Serpente 113. A serpente é aquela pessoa que falta entre o chimpanzé e o homem. De novo o profeta repetindo. Né? Por quê? Ouça, observe isso agora. A serpente não era um réptil. Ela era mais sutil do que toda a animaria do campo. E hoje eu fui apanhar o dicionário de todas as partes para ver o que a palavra sútil significa. Significa ser inteligente, ser astuto. A melhor interpretação do hebraico é M-A-H-N, ou H-H. Significa ter o verdadeiro conhecimento do princípio da vida. Vocês entenderam? Quando a Bíblia diz que ela era mais sútil. Aí o profeta foi olhar no dicionário o que significava esse ser sútil. Aí diz que ele compreendeu pelo dicionário que a palavra mais correta do ser sútil é alguém que conhecia realmente o princípio da vida. E a gente sabe como é que principia a vida, nós não sabemos? Sabemos, né? Nós os adultos sabemos como é que a vida se principia. A serpente tinha esse conhecimento, vê? Ela tinha uma personalidade. Os irmãos compreendem isso? Era essa pessoa. Por isso o profeta descreve como uma pessoa. Ele diz, aí está a sua pessoa caída, a serpente. Ela foi trazida, o mais sútil, o maior, o mais bonito, o mais parecido com o ser humano. Chegava mais próximo. E então, por causa desse mal que ela fez com Eva, ela tornou-se um réptil. Sob o seu ventre andará por todos os dias da sua vida e o pó comerás. Aí está aonde a ciência pode chegar em sua árvore derrubada. Amém? Aleluia. Vocês estão felizes? Deixa eu ler aqui outra coisa para os irmãos. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Estava lendo aqui. Eu não sei se na Bíblia de vocês vai estar assim, talvez seja um pouquinho diferente, mas na King James diz assim, olha como a Bíblia descreve esse ser realmente não pertencendo completamente ao reino animal e nem à raça humana. Vê como ele está entre, quer ver? No capítulo 6, versículo 7 do livro de Gênesis, diz assim, e o Senhor disse, eu destruirei o homem que criei da face da terra, todo homem, quanto o animal, aqui está falando da raça humana, e dos animais. E diz assim, e a coisa rastejante. Não sei se na Bíblia, essa tradução normal está escrito assim, mas aqui na King James fala claramente, diz assim, diz Senhor, eu destruirei o homem que criei da face da terra,
tanto o homem quanto os animais, falando das duas partes, o homem e os animais. E aí Deus coloca o elo perdido do meio e diz assim: e a criatura rastejante. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7. E as aves dos céus, pois eu me arrependi de havê-los feito. Vê? Que a Bíblia separa certinho, né? Vou destruir os homens, a raça humana, vou destruir os animais, as aves e a criatura rastejante. Mostra essa pessoa, essa personalidade que estava entre o reino animal e a raça humana. Estão entendendo, irmãos? Amém? Vamos lá, vamos ler um pouquinho mais o profeta aqui. O profeta diz assim: perguntas e resposta número 3. Não sei, os irmãos que leram a Bíblia, está assim na Bíblia de vocês também? A criatura rastejante, está diferente, né? Aí, né? Está o réptil, né? Aqui na King James está exatamente assim, a criatura rastejante. Depois, o irmão Edinho tem a King James lá atrás, é isso aí que está na sua também, irmão Edinho? Tá. Então tá. Irmão Brando diz assim, perguntas e resposta número 3. Parágrafo 212 e 213 em diante, ele diz assim: a única maneira que essa serpente podia plantar essa semente, ela era o único animal próximo ao ser humano, pois na evolução do homem, quando o homem, Deus parava sobre as águas, e ele começou a fazer os pássaros, e dos pássaros vieram as coisas diferentes, então o chimpanzé, e do chimpanzé a serpente. Agora, ele transformou aquela serpente de tal forma, aquilo tinha que ser feito. Aquilo confundiria essa geração que está tentando encontrar um osso que se pareça com alguma espécie de animal, que era parte do homem e parte de animal, para dizer onde o homem. Eles têm perdido isso do chimpanzé. Só que o chimpanzé não tem uma inteligência. O chimpanzé não tem uma alma. Ele não pode pensar. Ele pode somente um barulho. Um cavalo vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita e coisa assim. Um cachorro vem aqui, faça isso, uma travessura, dele um pulinho e coloca os blocos e coisas assim. Eles fazem isso por emoção, pelo ouvir e coisas assim, ações. Mas pensar, entender, eles não podem. Eles não sabem que estão nu. De fato, a gente não vê nenhum animal se vestindo, apesar que hoje as pessoas estão botando roupinha em cachorro, né? Mas o animal sabe que está nu, não precisa se vestir, né? Eles não sabem o que é macho e fêmea, a diferença assim. Eles não têm tais leis, vê? Eles não podem fazê-lo. O ser humano é o único. E o mais próximo ao ser humano era a serpente. E a Bíblia diz que ela era mais sútil, a que conhecia o princípio da vida. De todas as bestas do campo, a mais inteligente. Ele quase teve uma alma. Ele chegou tão próximo do homem que quase teve uma alma. Depois eu vou ler um parágrafo aqui, vocês vão entender por que ele não teve uma alma, né? Mas ele quase teve uma alma. E ele tinha um lugar para uma alma. Mas o que ele fez? Ele vendeu a Satanás para enganar a Deus. Tentar. Quando então entendemos isto até aqui? Satanás, a serpente, quase teve uma alma. Deus sabia que eles procurariam por aqueles ossos. E não há nenhum osso em uma serpente que pareça com o do homem. Esta é a sua maldição. Ela ficava de pé exatamente como o homem. Observe então, aquela semente, o qual estava próxima à semente humana, Satanás, ele mesmo, o espírito, sabia que aquilo era a única semente que engravidaria a mulher, como eu falei na semana passada. Satanás sabia, que o único que podia misturar seria a serpente e a mulher, e aquilo traria um filho. Porque do chimpanzé não podia fazer isso, Nunca deu. Eles podem usar de tudo, mas aquilo não faria isto.
mas ele sabia que o germe de vida que estava no chimpanzé não daria certo na mulher, o óvulo. Mas ele sabia que a semente da serpente faria isto. Então ele trabalhou com a serpente. Os irmãos compreendem? Eu falei a semana passada, né, que Satanás sabia que essa serpente sutil, sagaz, conhecia o princípio da vida, tinha uma personalidade, podia se misturar a semente dela com a semente da mulher. A razão que então Satanás entra naquele espaço aonde poderia ter uma alma, e o próprio Satanás torna-se a alma da serpente. Por que eu digo isso? Porque quando Caim nasce com uma natureza caída, porque a natureza do homem não é a sua alma. Mombrano diz, perguntas e respostas 14, a natureza do homem é a alma. Então o que se tornou-se a natureza da serpente? Satanás. Então o primeiro filho que nasce com a natureza de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que ele era filho do maligno, porque ele nasce com aquela natureza, porque Satanás torna-se a alma da serpente. Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? Tinha espaço, mas não tinha uma alma própria, né? Essa mensagem que eu já citei para os irmãos, que eu citei no início, que o poder da ressurreição está nos ossos. Isso é tão verdade, irmãos, que o poder da ressurreição está nos ossos, que a Bíblia conta uma história, vocês devem ter lido, que quando Eliseu morreu, Eliseu estava sepultado num lugar, e havia ali uma batalha, uma guerra entre o povo de Israel e a Síria, e um soldado morreu. E os irmãos estão carregando aquele soldado de volta, quando se depararam com o exército inimigo. Quando se depararam com o exército inimigo, eles atiraram aquele defunto aonde estava Eliseu enterrado. Quando aquele defunto encostou nos ossos de Eliseu, aquele defunto ressuscitou. Por quê? Porque o poder da ressurreição está nos ossos. Amém? Esta é a razão que José também disse assim: irmãos, não deixe os meus ossos aqui no Egito. O profeta diz, por que ele não queria que os ossos dele ficassem no Egito? José era profeta, sabia que a ressurreição viria da Palestina e os seus ossos tinham que estar na Palestina. Amém? Claro, hoje você não precisa estar sepultado na Palestina para ressuscitar. Hoje nós temos que morrer em Cristo, né? Amém. Se nós partimos em Cristo, que onde nós estiver nós ressuscitamos. Amém? Mas então Deus tira esta forma óssea da serpente para que nunca mais ela tenha direito à ressurreição. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Vamos ver aqui. Amém. Então vamos ver aqui o que era Caim, né? Falamos aqui o que era a serpente. Agora vamos ver aqui o que era o Caim. O profeta diz aqui na mensagem Religião Híbrida, parágrafo 93. E diz assim: uma mulher que vive impura ao seu marido, um esposo que vive impuro à sua esposa, traz um filho híbrido. E aqui eu vou dar uma paradinha e falar outra coisa para os irmãos. Eu também falei aqui a semana passada, e bem naquela ocasião que eu tinha falado aqui a respeito de aborto, né? Surgiu aquela questão aí no noticiário da menina de 10 anos, e surgiu também pergunta a respeito disso, né? E eu disse para os irmãos que eu respondi a pergunta, que eu lamentava muito o que aconteceu com aquela criança, né? E imaginar que uma mãe não perceber que uma criança de 6 anos está sendo estuprada, também, né? Que tipo de mãe que deveria ser também, né? Uma mãe que conhece o filho, a filha. Não sei até que ano, eu não lembro até que idade que a Jerusa deu banho nas meninas, mas... Qual é a criança aqui que tem 6 anos ou perto de 6 anos aqui? Quantos anos tem o Jean? 4. Um pouquinho. Quantos anos tem a tua menina, Thalita? 8. A menina Thalita é uma menina pequenininha, né? 2 anos mais nova do que a menina Thalita, quando a menina começou a ser estuprada, né? Então, a mãe também não perceber é um super absurdo, né? Que tipo de mãe que, né, talvez está mais preocupada em cuidar do corpo, em passear e sair, e festa,
fazem filho, atiram às vezes nas costas da avó, vão pro baile funk para ter outro filho, e depois botam nas costas da avó, vão para outro baile funk, não sabem nem quem é o pai. É tipo de coisa que acontece assim. Então os filhos ficam atirados de qualquer maneira, aí o diabo faz a festa, né? Assim, claro que a gente lamentou. Eu disse assim, a gente lamenta o que aconteceu, mas mesmo assim ainda eu continuo afirmando que não se deve fazer aborto, não se deve tirar uma vida. Amém. Né? Aí eu disse, por quê? Quando a Eva disse assim, adquiri um varão com a ajuda do Senhor. Alguém perguntou para o Mombrano, como é que a Caim era a semente da serpente? Se quando ele nasceu, a Eva disse assim, eu adquiri um varão com a ajuda do Senhor. E o profeta disse assim, mesmo que aquele menino nasceu de um ato errado, ainda quem pode dar a vida é só Deus, porque essa é a lei da vida. Não podia outro ser dar vida para aquela criatura, a não ser Deus. Não é verdade isso? Então isso também responde essa pergunta. Quando você lê na Bíblia dizendo, né? Adquiriu um varão com a ajuda do Senhor, porque o único que pode dar vida é Deus. Vem cá. Deus podia ter destruído Caim no ventre da Eva ou não poderia? Claro que podia. E Deus não fez, irmão. Deus podia ter dito, não, vamos abortar essa criança. Isso aqui está tudo errado. Isso aqui vai trazer confusão. Vamos acabar com isso aqui agora. Deus não fez. Deus deixou nascer. Então por isso que eu afirmo, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. E até onde se sabe, o bebê já estava com 6 meses de idade. Que culpa tinha esse bebê de os pais não ter cuidado daquela criança? Que culpa tinha esse bebê de ter um filho do diabo como tio? O profeta disse, um homem sem Espírito Santo é pior do que um animal. Toma uma criança dos braços de uma mãe e viola aquela criança. E a gente ouve o profeta falando isso e depois a gente vê na prática, no noticiário, essas coisas acontecendo. Tá. Agora, o bebê tinha culpa disso? É claro que não. Era uma vida, ninguém tinha direito de tirar aquela vida. Ô pastor, mas a Eva tinha quantos anos e essa criança tinha 6 anos? Aí tem que haver uma resposta. Se Deus, a criança e a Eva. Tipo assim, é uma vida, né, irmão Gil? Assim, e Deus não dá o direito de ninguém tirar a vida. Um dos mandamentos do Senhor, dos 10 mandamentos que eu falei aqui no princípio, dos 10 mandamentos que não podia se quebrar, um deles é não matarás. Então, ninguém tem direito de matar a vida de ninguém, mesmo que seja uma criança no ventre de uma outra criança. Ninguém tem esse direito de matar uma vida. Eu acho, né? Ela estava na melhor fase da vida dela, provavelmente estava na melhor fase da vida dela, né? Eu entendi o que o irmão Gildo disse, a Eva já era uma mulher formada e tal, ele era uma criança, mas a outra criança que foi morta não tinha culpa. Ô pastor, a minha irmã, quando ela engravidou, ela tinha 11 anos de idade. E ela teve a criança com 12, tá? Chegou a ser um estupro, mas o namoradinho que ela tinha, que ninguém sabia. E a criança está viva até hoje. Aí ela prosseguiu mesmo dando risco, tudo. E ela gerou a criança e hoje a menina está com 18 anos. Amém. Deus seja louvado por isso, né? Acho que ninguém tem direito, é um pensamento que eu afirmo, né? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Amém. Pode ser polêmico esse assunto, né? Eu sei que talvez alguns possam reprovar, eu respeito a reprovação de quem me reprova, mas ainda eu continuo afirmando que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. A lei de Deus é não matarás. Aquela criança lá não pode ser a vítima do que o outro malandro fez, o bebê que estava no ventre. 6 meses tem vida. A ciência comprova isso, né? Tem vida ali, a vida animal está ali, pulsando. Tanto que uma criança no ventre da mãe, quando é rejeitada pelo pai e pela mãe, ela nasce com sequela. Ela sente, ela ouve a voz do pai, ela pula no ventre. Então, aquela criança, infelizmente, não tinha culpa do que aconteceu, né? Verdade. Nem a menina que foi estuprada, coitadinha, né? De 6 anos até os 10 anos, não era culpado. O bebê que morreu também não era culpado. Culpado a mãe que não cuidou. Culpado esse filho do diabo, que era o tio ali.
Infelizmente, né? Bem, mas voltar aqui ao que eu estava falando aqui. Mas é bom que os irmãos perguntam, não tem problema, irmão, tá? É um culto de perguntas e respostas, né? Então diz assim, uma mulher que vive impura ao seu marido e um esposo que vive impuro à sua esposa traz filhos híbridos. E alguma mulher diria, não, ele é bonito, é um sujeito forte, alto. Esta é a mesma coisa que talvez Eva pensou. Ela trouxe um filho híbrido, e o filho híbrido era Caim. Então o que Caim era? Caim era um filho híbrido. Por que ele era híbrido? Porque ele não era nem completamente a espécie dele de serpente e nem completamente ser humano. Foi uma mistura dos dois que trouxe essa criatura chamada Caim. Então ele é um híbrido. Amém? Amém. E através de Caim veio os gigantes, porque a serpente era grande, era maior do que Adão. Sempre tem sido a maldição do Senhor. Hibridação, fique longe disto. A religião híbrida, não se misture. Então o profeta mostra para nós aqui, amém, que o Caim, ele era um híbrido. E aqui só para confirmar aqui na mensagem também, as 7 eras da igreja, era de Pérgamo, 119, o profeta diz assim, fazendo um paralelo da igreja, ele diz assim, porém, o que a igreja e o Estado acabariam por se unir, foi predito pelo Senhor. O próprio nome Pérgamo significa inteiramente casado. E verdadeiramente o Estado e a igreja estavam casados, estavam unidos politicamente e religiosamente. O filho dessa união tem sido consistentemente o mais horrível dos híbridos que o mundo já tem visto. E a verdade não está neles, mas sim todos os ímpios caminhos de Caim, o primeiro híbrido. Então o primeiro híbrido que surgiu foi Caim, foi a primeira mistura que aconteceu ali, foi o Caim. Vocês estão felizes? Amém. Então tá. Deixa eu agora entrar aqui numa outra pergunta que fizeram ali no grupo. Com quem o Caim casou? Lembram disso? Essa foi a parte mais polêmica, né? Espero não apanhar do irmão Marino lá fora depois, né, irmão Marino? Amém. Com quem que o Caim casou? Eu vou ler aqui uns parágrafos aqui. Profeta, como é que o profeta coloca essas coisas? Olha só. Ele diz assim, poderíamos ficar nessa pergunta por horas, porque realmente é polêmico, né? E os irmãos sabem que quando você responde uma pergunta, de uma resposta sempre surge mais 2 perguntas, né? E daquelas 2 respondidas surge mais 4 e assim vai. Então assim, as perguntas são infinitas, na verdade, né? Nós vamos ficar aqui, né? Talvez não sei quantos anos Deus vai nos permitir e nunca vamos ter condição de responder tudo. E os irmãos que lêem as perguntas e respostas, lembro que o irmão Branche, alguma ocasião, dizia, irmão, isso eu não sei. Já leram, irmão Branche? Isso eu não sei? Claro que às vezes a gente tem que ser humilde, né? E se não souber, admitir, né? Irmão, isso aqui eu não sei, vou deixar assim. Porque às vezes a gente tenta explicar tudo e o profeta diz que quem tem resposta para tudo é Satanás. Eu não tenho resposta para tudo. Tem coisa que eu não sei, né? Satanás tem resposta para tudo. Outra coisa assim, nós cremos que Deus enviou um profeta, vocês creem? Amém. E esse profeta é um intérprete espiritual da palavra do Senhor. Amém. Tem algumas coisas que às vezes eu leio o profeta falando, que eu posso na hora não compreender, mas eu creio que aquilo é Deus falando, né? Eu nunca deixo nenhum pensamento de arrazoamento entrar no que o profeta disse, né? Então não posso pegar o que o profeta disse e tentar combater com o meu próprio pensamento. Se eu faço isso, o irmão Brand prega uma mensagem intitulada Não te estribe no teu próprio entendimento. Então eu começo a me firmar no que eu penso. E eu não quero me firmar no que eu penso. Eu quero me firmar naquilo que o profeta disse. Então assim, tem coisas que parecem assim, meu Deus, mas está tão... Mas o profeta falou amém. É o absoluto de Deus. Vocês creem assim? Amém. Nós temos que ter um absoluto final. Temos que chegar num ponto final
aonde alguém tem o assim do Senhor que acabe o assunto. Bom, então o profeta falou, amém. Só para reforçar isso que eu estou falando, uma vez teve um homem que queria receber o Espírito Santo, ou ele queria ser um salvo. Ele foi numa reunião de Billy Graham, aceitou Jesus como seu salvador, perguntou lá para os irmãos, para Billy Graham, o que ele tinha que fazer. Billy Graham disse assim, você creu? Ele disse, sim, eu criei. Ele disse, bom, se você creu, você o recebeu. Que é assim que os batistas creem, né? Você creu, você recebeu o Espírito Santo. Bom, aquele homem diz assim, eu saí dali e continuei vazio, me sentindo vazio. Eu sabia que eu não tinha. Então, eu procurei os metodistas. Disse, olha, eu aceitei Jesus, eu criei, Billy Graham disse que era para mim somente crer que eu já tinha, e eu continuo vazio. O que eu tenho que fazer? Aí os metodistas tinham aquele costume, se você de repente tinha uma emoção e você gritar, você o recebe. Ele foi para o meio dos metodistas, começou a gritar um pouco lá, saiu e continuou se sentindo vazio. Então, ele sai do meio dos metodistas e procura o povo pentecostal. O povo pentecostal disse, irmão, para você ter o Espírito Santo, você precisa falar em língua, pular. Né? Você precisa sentir essa sensação, essa emoção. E esse irmão foi para o meio dos pentecostal, orou com os pentecostal, até que ele falou em língua, pulou. E ainda se sentia vazio. Eu não sei quem é que leu isso aqui, que pode confirmar, viu? 3 mãos levantadas ali para confirmar. E aí alguém diz para ele, vê, irmãos, como alguém é dirigido por Deus para captar que um profeta é a boca de Deus, alguém diz para ele assim, então o teu caso é para profeta, procure irmão Brana. Os irmãos entenderam o que eu estou falando, né? Se nós tivermos qualquer assunto a tratar, e nós colocamos nossa opinião, é bem-vindo sempre a opinião de cada um, pergunta e resposta, tudo é bem-vindo. Mas quando nós chegamos a um ponto de perfuração, o que nós temos que fazer? O nosso caso sempre tem que ser caso para profeta. Então, quando nós encontramos o profeta vai ter a resposta para nos dar a respeito de todos os assuntos, não é isso? Amém? Então, a resposta que eu tenho do profeta a respeito dessa pergunta, que eu acho que foi a mais polêmica lá, né, irmão Marino? Foi, com quem que o Caim casou? Eu não me lembro quem foi que fez essa pergunta, acho que foi a irmã Célia que fez, né? Com quem que o Caim tinha casado. Aí o profeta disse assim, poderíamos ficar nessa pergunta por horas, só em uma, mas não poderíamos responder as outras, mas note aqui. Quantos gostariam de saber o que cremos sobre onde que foi e quem foi a esposa de Caim? Vamos ver? Certo. Caim casou-se com a sua própria irmã. Teve que ser assim, porque havia somente uma fêmea na terra. A Bíblia somente dá relato de 3 seres que nasceram, Caim, Abel e Sete. Mas se não havia nenhuma, a Bíblia raramente relata o nascimento de uma menina, você sabe disso. E eu acho que até eu falei isso no grupo, não tinha lido aqui, mas eu citei isso no grupo para os irmãos, que geralmente quando nascia menina, geralmente não era citado nas escrituras, né? Então, surgiu ali também que poderia Caim ter se casado com uma irmã da parte da serpente, né? Foi uma das partes que nós tomamos ali. Aí o profeta disse assim, eu estou lendo aqui a perguntas e respostas sobre Gênesis, tá, irmã? A irmã está lá anotando. O primeiro parágrafo foi o 47, agora o parágrafo 51. Ele diz assim, agora, de volta a Caim. Porque Eva era a única fêmea que foi criada por Deus. E se ela não tinha filhas, quando aquela última fêmea, a única fêmea, morresse, a raça humana teria deixado de existir. E agora o quadro já começa a se abrir, né? Tá, por que eu vejo assim? Por que eu estou vendo o profeta falar, eu estou pensando aqui? Bom, certamente eu falei para os irmãos no culto passado que tinha a serpente macho e a serpente fêmea. Não é verdade?
E provavelmente, como depois do 7º dia que Deus descansou, eles entraram no 8º dia, eles entraram na eternidade. Por isso que a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos. E eles não estão errados. E não está contra a Bíblia. Porque não se sabe, irmão Darabas, quanto tempo se contou do homem do 7º dia até a queda. Porque eles entraram no 8º dia e viveram muito tempo na eternidade. E esse tempo ninguém sabe. Então por isso que a ciência diz, olha, a Terra tem milhões, verdade, eles não estão errados. Tem milhões de anos. Talvez, nesses milhões de anos, a serpente macho e a serpente fêmea pode ter reproduzido muitas serpentezinhas no curso natural da natureza. Mas quando Deus amaldiçoa a serpente, ela é amaldiçoada e toda a raça da serpente recebe aquela maldição com ela e todos passam a rastejar. Por que eu digo isso? Porque se o Espírito Santo diz para o profeta que essas serpentes que rastejam hoje é aquela raça, é sinal que não foi só a serpente que enganou a Eva que a rastejou. É sinal que todas as outras também a rastejaram, que estão aí até hoje. E aí quando chega aqui nesse ponto, olha o que o profeta está dizendo aqui. Esse aqui é o ponto, o elo aqui, irmão Marino, do casamento do Caim com a sua irmã. Olha o que o profeta diz. Agora de volta a Caim, porque Eva era a única fêmea que foi criada por Deus. E se ela não tinha filhas, quando aquela última fêmea, a única fêmea morresse, a raça humana teria deixado de existir. Então o profeta está nos levando nós a uma linha de fêmea da parte de Adão e Eva. Era a única que tinha. Por que era a única que tinha? Porque a fêmea da serpente já estava rastejando com ele. Então, agora a única fêmea que sobrou era Eva. Então era obrigada a vir dali. Se a Eva morresse e não tivesse outra fêmea, o profeta diz, a raça humana teria se extinguido da face da terra. Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui é a mensagem, tá, irmãos? Tá? Correto? Beleza? Não teria havido mais fêmeas. Então, ela teve que ter tido filhas. Está falando aqui da Eva, Ela tinha que ter tido filhas. E Caim casou-se com a sua própria irmã. A gente vê que o profeta está se referindo-se a Eva e Adão tendo filhas. E nesse contexto ele está falando que o Caim casou com a sua irmã. Então o que o profeta está mostrando para nós? Que a irmã de Caim que ele casou era filha de Adão e Eva. É o que está escrito aqui, Bom, eu vou continuar lendo aqui, só ver uma escritura aqui para os irmãos aqui rapidinho. Gênesis. Os irmãos me ajudem aí no capítulo 4, que fala que o Caim casou. No capítulo 4, Só vamos aqui ver rapidinho aqui no capítulo 4, qual é o verso 16, 16 e 17. Olha o que diz aqui no verso 16. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Ponto final. Aí no versículo 17. E Caim conhecia a sua mulher e ela concebeu e teve Enoque. Aí o que eu disse para os irmãos? Irmãos, do versículo 16 ao versículo 17, a Bíblia não relata quanto tempo levou para isso acontecer. No capítulo 16, ele foge. Aí eu estava fazendo um comentário com os irmãos, que naqueles dias as pessoas viviam muito. Olha, irmão, pense bem. O Adão viveu 930 anos. Quase 1000. Quando a gente conta a genealogia do Adão, a gente nota que provavelmente o Enoque conheceu Adão. Claro, para o Enoque chegar até a fé de rápido, ele deve ter ouvido direto do Adão. Se contar pela genealogia de idade, tu vai ver que dentro daqueles 930 anos, quase chega na geração de Enoque. Provavelmente Enoque conheceu Adão vivo. Tanto que ele viveu.
No ano 1000, a humanidade aí viveu na era das trevas. Do ano 1000 até aqui o ano 2000, 1000 anos. Irmão, quantas coisas aconteceram? Não é verdade? Como a ciência cresceu, como pessoas se multiplicaram sobre a Terra. Eu não faço nem ideia quantas pessoas tinha lá no ano 1500, dia de Lutero, lá próximo àquela peste balbônica, que estava no número de milhões. De 500 anos para cá, irmão, nós chegamos ao número de bilhões. Estamos quase a 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. Então, é gente, não é gente? Em 1000 anos aparece, nem foi 1000. Em 500 anos, se tu contar de 1500 até agora, saímos do número de milhões de pessoas para bilhões. Então se reproduziu muito. Como eles viviam muito tempo sobre a Terra, eu não sei quanto tempo Caim fugiu e ficou fugitivo. Até chegar ao versículo 17, que ele conheceu sua esposa e deu à luz a esse filho chamado Enoque. Não se sabe quanto tempo levou. Eu sei que os tempos eram muitos. Vocês lembram quando o profeta está pregando a respeito da criação? Que diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. O profeta disse: não se sabe quanto tempo isso aconteceu. De um versículo para o outro, passou milhões de anos para aquela luz vir à existência. Vocês leram isso, né? O profeta falando isso, né? Milhões de anos. Então, do versículo 16 ao 17, quanto tempo levou? Nós não sabemos. Nós sabemos que no versículo 16 ele foge, e no versículo 17 ele conhece a sua esposa. Né? Aí o profeta está dizendo aqui, né? Eu vou repetir aqui de novo. Porque Eva era a única fêmea que foi criada por Deus, e se ela não tinha filhas, quando aquela última fêmea, a única fêmea, morresse, a raça humana teria deixado de existir, correto? Não teria havido mais fêmeas. Então ela teve que ter tido filhas. E quando a gente chega lá no capítulo 5 de Gênesis, quando fala da genealogia de Adão e Eva, diz assim, Adão viveu 100 e poucos anos e gerou filhos e filhas. E o profeta citou, não sei de onde ele tirou isso, mas como ele diz, é profeta, a gente crê, que Adão e Eva tiveram mais ou menos 70 filhos e filhas. Alguém leu essa parte também, só para confirmar? Amém. E Caim casou-se com a sua própria irmã, teve que se casar, pois não havia outro lugar onde mulher pudesse vir. Por quê? Porque aquela raça toda da serpente, ela tinha estado debaixo daquela maldição, todas daquela espécie, todas já estavam rastejando. A única coisa que sobrou daquela espécie foi o híbrido Caim. Então dali agora Satanás dá o seu ponto de partida para continuar o seu plano. Vocês compreendem isso, irmãos? Fica claro para os irmãos? Amém. Ele não precisava mais da serpente. A serpente era só um canal para chegar no homem. Ele não queria esse meio, esse intermeio entre o animal e o homem. Ele queria o homem. Quando ele conseguiu, agora descartou. Para mim não serve para mais nada. Agora ele tinha um Caim. Que ele pudesse, através desse Caim, trazer a civilização. O profeta prega a civilização de Caim. Caim começou a formar a cidade, começaram a fazer ferramenta, começaram a fazer espada. Não foi assim? Já começou a violência da cidade. O Lameque disse, um homem pisou, outro cruzou meu caminho, matei um por isso, matei esse por outro. Já começa a violência das grandes cidades. Aí o profeta vê aqui, começa a civilização de Caim ali, e Satanás começa o seu Éden na terra. O Éden, Satanás começa a ter o seu ponto de partida ali, Amém? Então ele diz assim, Caim casou-se com a sua própria irmã, teve que se casar, pois não havia outro lugar aonde mulher pudesse vir. Isto era legal e lícito naqueles dias. Eu não sei, os irmãos que estavam participando do grupo aquele dia, eu creio que isso responde a pergunta, Respondeu a pergunta os irmãos que estavam acompanhando o grupo? Amém?
O tempo passou, nossa hora já passou aqui, eu tinha uns outros parágrafos para ler, mas vamos deixar para outra ocasião, né? Os irmãos ficaram esclarecidos, irmãos? Ai, Jesus. Se os irmãos não estiverem bem certo, irmãos, em algumas coisas, os irmãos podem fazer a pergunta, sim, viu? Faça a pergunta pelo WhatsApp e a gente vem aqui e responde de novo, sem problema nenhum, tá bom? É importante os irmãos captarem, né? A irmã Emília está pedindo oração aqui pelo irmão Edgar e sua família, nós já oramos, né? A irmã Juessi, minha mãe, também está enferma, precisa de oração. O irmão Lucas pediu aqui para os irmãos, se a gente puder manter o uso de máscara, né? Aqui para não termos nenhum problema com fiscalização ou coisa assim, né? Para que também ninguém contamine ninguém, né? Então, se os irmãos puderem manter a máscara, como eu disse para os irmãos, né? Uns têm fé que pode usar, outros têm fé que não pode usar, então, para que todo mundo fique tranquilo, descansados, né? Se vamos lembrar de vir com a máscara, usar a máscara. Tá bom, irmãos? Vocês estão felizes? Vamos colocar de pé? Amém. Vamos fazer oração. Amém. Feche teus olhos, inclina o teu rosto. Senhor Jesus, a tua palavra é verdade, Senhor. Eu sei que estamos vivendo um tempo tão difícil, amém, que Satanás, amém, tem tentado de todas as maneiras cortar, Senhor, o abastecimento dos teus filhos, tem ocupado tanto as pessoas para não ouvir a tua palavra, e muitas vezes os pregadores também, Senhor, têm estado tão ocupados que às vezes não tem tempo para meditar a tua palavra. E quando o Senhor desce assim, Senhor, para nos ensinar, trazer a tua palavra, o pão da vida, eu sei que é um momento glorioso, um momento abençoado, e que cada irmão, cada irmã aqui nessa noite, Senhor, possa realmente saber que grande tesouro Deus tem nos dado, que foi esta mensagem. Que quando nós viemos aqui, Senhor, nós sabemos que a mesa do Senhor, ela é estendida, e aqui nós podemos tomar todo tipo de alimento que nós precisamos para a nossa vida espiritual e nos alimentar. Não deixe, Senhor, com que nada venha tirar nosso foco da tua palavra e nós não captarmos o que Deus está falando conosco. Que todas as vezes que nós entrarmos por essas portas, se as preocupações, as dívidas, os problemas, fiquem todos naquela porta do lado de fora e nós chegarmos aqui em uma só expectativa, sermos alimentados. Eu sei que ainda Deus está trazendo azeite para o depósito da tua igreja. E nesse tempo nós precisamos encher sim as nossas lamparinas e as nossas vasilhas, esse depósito com azeite. Quando esse alarido haveria de soar no tempo do fim, a tua palavra diz, meu Deus, por meio desse profeta, que esse era o tempo de preparação de lâmpadas. E nós cantamos, preparem a lâmpada, vamos embora. É tempo de as lâmpadas serem preparadas, o azeite ser guardado nas vasilhas, para que quando o esposo, amém, quando o Senhor nos chamar, naquela grande trombeta que vai reunir vivos e mortos, nós possamos, Senhor, se apresentar com a chama desse evangelho acesa em nossos corações, com o azeite da tua palavra. Oh, meu Deus, eu posso subir aqui no púlpito e falar a tua palavra, mas quem pode, meu Deus, abrir o entendimento para a compreensão é o teu Espírito Santo. E eu te peço que nessa hora o entendimento dos teus filhos seja aberto e eles possam compreender, meu Deus, cada coisa que foi dito aqui nesta noite, que eles possam compreender o mistério do Senhor. Amém, que no decorrer da semana o teu Espírito Santo possa ir esclarecendo na mente dos teus filhos. E se houver uma manhã, possamos estar aqui domingo que vem, Senhor, talvez falando, repassando, respondendo perguntas. Estaremos, Senhor, no nosso posto de dever até nós sairmos dessa terra. Nos ajuda, Senhor, mantermos firme a nossa vocação e eleição. Meu Pai,
nós já temos orado, mas mais uma vez eu te peço, o irmão Gil também tem orado nesse culto. Meu Deus, há tantas enfermidades no meio do teu povo, Senhor. Há tantos irmãos que estão enfermos. Que tempo, Senhor, de pestilência. Que tempo, meu Deus, que as pessoas têm ficado doentes, enfermos. Tempo que até mesmo a medicina tem se confundido. Não sabe nem como tratarem das pessoas. E nós temos conhecido o Senhor plenamente através da revelação da palavra. Como a palavra fez o Senhor ser conhecido para nós de uma forma especial. E nós te conhecemos, Senhor, e nós te amamos por isso. Mas nesta noite, Senhor, nós também queremos conhecer o Senhor no poder da sua ressurreição. Deixa essa igreja conhecer o Senhor no poder da ressurreição. Aleluia. E nesta hora o que está enfermo, aleluia, possa tomar Deus em sua palavra. Aleluia. Em um acordo aqui comigo e dizer assim: Senhor, eu quero nessa noite conhecer o Senhor no poder da ressurreição. Eu quero tomar o Senhor em sua palavra e quero receber a minha bênção, a minha vitória. Eu quero sair daqui curada, eu quero sair daqui curado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Ou se está intercedendo por alguém que nessa hora está enfermo, que possamos nesta noite, meu Pai, tomarmos o Senhor em sua palavra e conhecer o Senhor verdadeiramente no poder da ressurreição de Jesus Cristo. E nós poder testificar, como a irmã Lena me testificou essa semana, que ela tomou Deus em sua palavra e os médicos não sabem o que aconteceu com o cisto que estava na sua menina. Desapareceu, se sumiu. Deus tirou, Deus operou. Deus continua operando, Deus continua curando. O poder da ressurreição continua no nosso meio. Glória a Deus, essa palavra continua tendo o mesmo poder que sempre ela teve. Glória a Deus. E nós dizemos como o profeta disse: se 50 morrer hoje, amanhã nós estaremos em pé testificando que Jesus Cristo é curador. Que Ele continua curando nossas enfermidades, sarando as nossas doenças. Meu Deus, aleluia, deixa a igreja realmente, Senhor, acender essa chama no seu coração. Aleluia! E nesta noite, por meio da inspiração do Teu Espírito Santo, eles possam receber, amém, aleluia, esse presente que o Senhor larga para nós de vez em quando. No precioso nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e te pedimos todas essas bênçãos, que assim seja. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos, estamos despedidos em nome de Jesus, se nós pode sair na ordem.